Hoje nós vamos analisar ainda os crimes contra a administração militar e vamos começar pelo 311, falsificação de documento. Vejam bem, o tipo penal vem assim descrito: falsificar no todo ou em parte documento público ou particular ou alterar um documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Vejam bem, os dois verbos que nós temos é o falsificar e o alterar. O falsificar seria, na verdade, o desenvolver um documento. Um documento que antes não existia, ele está sendo desenvolvido, criado, fabricado. O alterar está no sentido de modificação, e aí eu já tenho um documento existente e vou modificá-lo, alterá-lo de alguma forma. Nobres amigos, temos que observar que este delito existe para proteger a administração militar. A administração militar, a sua moralidade, estão sendo protegidas exatamente por esse dispositivo. Nesse artigo, senhores, eu tenho que conseguir perceber a diferença do próximo, do 312, que vai tratar da falsificação, da falsidade ideológica. Quando eu falo em falsificação de documento, é porque o documento em si está sendo alterado, a forma do documento. Eu mexo na forma. Isso quer dizer que, se este documento for submetido a uma perícia, a perícia consegue detectar. Por quê? Porque quem faz a modificação não tem competência para assim proceder. Então, com certeza ele tem que mexer no formato do documento. E vejam bem, depois eu vou voltar aqui. Quando a gente trata da falsidade ideológica, no 312, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. O crime, ele vem também numa ótica aonde existe algum tipo de alteração, algum tipo de prejuízo, alguma situação que vai ser modificada, que vai ser criada. Só que na falsidade ideológica, quem faz constar no documento é aquele que tem competência para fazer. Então, se eu pego a forma desse documento, a forma é perfeita, a forma é correta. Porque quem tem competência é que o faz. Então, não adianta, senhores, eu pegar um documento que é falsificado ideologicamente e levá-lo à perícia, que isso não vai redundar em nada. O perito não vai conseguir detectar falsidade nenhuma, porque aquele que tem a competência para fazer é que o faz. Vamos colocar o policial militar. Policial militar, se ele vai confeccionar um REDS e insere uma declaração divergente da que deveria ser escrita, com a finalidade de prejudicar um direito, por exemplo, não é? Nesse caso, se eu pego esse REDS e levo a uma perícia, a perícia não detecta absolutamente nada. Por que não detecta? Porque quem fez o REDS foi aquele que tem competência para fazer. Vamos voltar lá na falsificação material, no falso material, na falsidade documental. O que acontece lá? Pega um policial militar que falsifica uma certidão ou falsifica uma declaração que foi expedida pela administração. Então a administração expede para ele uma certidão onde constam ali dados relacionados ao seu tempo de serviço ou a punições disciplinares. E este policial militar, ele vai lá, apaga a informação correta e coloca outra informação. Se eu levo esse documento à prova pericial, a perícia detecta já de imediato a falsificação do documento. Por quê? Porque a forma daquele documento foi alterada. Quem inseriu o dado, inseriu de uma forma
que vai ser detectada pela perícia. Por quê? Porque ele não tinha competência para assim proceder. Então, eu tenho que conseguir fazer essa diferença para a hora da prova. Quando existir um caso concreto numa prova, faz pelo lado pericial. É possível a perícia detectar? Então, eu estou lá na falsificação de documento. Ah, não, isso aqui, o cidadão que fez é que tinha competência para fazer. Não adianta eu levar a prova pericial. Então, eu estou falando de falsidade ideológica. Bom, vamos retornar aqui um pouquinho. Vejam bem, quando eu falo que o documento que foi falsificado materialmente, agora estamos voltando aqui no 311, foi um documento público, a pena é maior do que aquele que falsifica um documento particular. Por quê? Porque o documento público, ele goza de fé pública, ele foi produzido por uma instituição, então ele tem mais credibilidade, por isso que a pena é maior. Ok? Bom, na falsificação de documento ainda, a pena é agravada se o agente é oficial ou exerce a função em repartição militar. Então tem dois agravamentos de pena. Um, oficial. Ah, conta aquele militar que está na função de oficial? Não. O agente tem que ser oficial. Ou, segunda coisa, quando ele comete essa falsificação e essa falsificação está atrelada à função que ele exerce numa repartição. Cai ali também. Parágrafo 2º. Equipara-se a documento, para efeitos penais, o disco fonográfico, ou a fita, ou o fio de aparelho eletromagnético, a que se incorpore declaração destinada à prova de fato juridicamente relevante. Então, senhores, tudo aquilo, no documento, não é só aquilo que vem em papel, que está escrito, né? Se ele tiver outra base, outra situação onde vem também expresso, configura como documento. Então, hoje em dia, tá atrelado também, pode ser tido como documento o que vem em CD, o que vem em DVD, ok? Vamos lá. Na falsidade ideológica do 312, que acabamos também de falar, mesma situação. Se o documento for público, a pena vai ser maior do que o documento particular. Bom, 313, ele trata do cheque sem fundo. E aí eu vou fazer a lembrança a vocês de retornarem o pensamento para o dispositivo que fala também de cheque, mas está atrelado ao estelionato. Vamos lembrar dele. Então, olha só, no 313 é o emitir cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, se a emissão é feita de militar em favor de militar, ou se o fato atenta contra a administração militar. Neste caso, que nós já falamos quando tratamos lá do estelionato também, é quando o militar sabe que não tem fundos o seu cheque e mesmo assim ele emite. Então, quando ele entrega o cheque ao seu credor, ele sabe efetivamente que aquele cheque não tem fundo, que a conta dele não tem suficiente provisão de fundos para fazer a quitação do cheque. Ok? Então é um crime doloso. Vamos relembrar só que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. O cheque pós-datado, que eu tenho uma data posterior, na verdade, é uma criação da população, porque o cheque não foi concebido para isso. Quando o cheque foi concebido, ele foi concebido para ser ordem de pagamento à vista. Recebi o cheque, eu posso descontar. Tanto é que, se você coloca no cheque um bom para tanto, e mesmo com aquela expressão, eu pego o cheque e levo antes para descontar no banco, o banco faz o desconto. Por quê? Porque o cheque é ordem de pagamento à vista. Ok? Então, emitir o cheque, sei que o cheque não tem fundo, cai no crime. 313. Emitir o cheque tem fundo, mas eu utilizo uma fraude para o cidadão não conseguir descontá-lo, vou lá no banco e susto o cheque, por exemplo, não é 313. Aí eu vou lá para a figura do estelionato. Ok? Vamos continuar. Salvo o caso
do 245, que trata do crime de chantagem, que nós vimos que é um crime patrimonial, é irrelevante ter sido o cheque emitido para servir como título ou garantia da dívida. Isso quer dizer o seguinte, que cheque é ordem de pagamento à vista, gente. Então, não adianta ficar alegando, ah, não, mas o cheque só serviu para garantir uma dívida. Não. Emitiu o cheque sem suficiente provisão de fundo, cai no crime. Ok? O parágrafo 2º, eu já venho tratando com vocês dessa questão que prevista lá no crime de furto, né? Parágrafo 1º e 2º, e pedir para que vocês atentassem para essa situação. Por quê? Porque esses dois parágrafos, como vocês já viram durante o curso, vêm acompanhando vários dispositivos que tratam com relação a crimes que vão atuar no patrimônio. Ok? Então, o que prevê o parágrafo 1º e o 2º? Parágrafo 1º, quando o criminoso é primário, não é? E a coisa é de pequeno valor, tem redução de pena. Parágrafo 2º, quando o criminoso é primário e ele restitui o bem, repara o dano, ele tem redução de pena. Então, essa atenuação de pena, que existe lá no 240 do furto, também cabe aqui no 313. Bom, o 314, na verdade, ele é um crime mais especializado dentro da falsidade ideológica. Então é como se eu tivesse uma falsidade ideológica, mas o legislador resolveu criar um tipo mais específico, mais especializado. Se não tivesse esse tipo, nós enquadraríamos a conduta na falsidade ideológica. Mas aí o legislador criou uma especialização da falsidade ideológica. Vejam bem. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar falsamente, em razão da função ou profissão, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo, posto ou função, ou isenção do ônus, ou de serviço, ou qualquer outra vantagem. Não é só vantagem econômica, qualquer vantagem, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Então aqui, senhores, eu estou também falando daquele que tem a função de atestar, a função de certificar, mas quando ele o faz de forma falsa. Então vamos colocar um militar lá da P1, né, que ele faz atestado ou que ele faz certidão. Ok? Então ele está certificando alguma situação e entregando para o militar. Quando ele faz essa certificação, ele o faz de forma falsa. Coloca os dados que não correspondem à verdade. Ok? Então eu tenho um militar que tem a função para lançar aqueles dados e o lança de forma falsa. Aí eu pergunto a vocês, adianta eu submeter essa certidão produzida à prova pericial? A prova pericial vai detectar que a certidão é absolutamente verdadeira. Por quê? Porque a prova pericial, ela trabalha com a forma do documento. E a forma do documento no crime de falsidade ideológica, ou agora certidão ou atestado ideologicamente falso, a forma ela é verdadeira. O que é alterado é o conteúdo, ok? E o conteúdo a prova pericial não alcança. Então, senhores, só entendendo que neste caso eu tenho aquele militar responsável, a função dele é produzir o atestado, é produzir a certidão e ele atesta ou certifica algo que não corresponde com a realidade. Vamos colocar essa questão aí, senhores, do serviço que está aqui previsto, ó. Imaginem um médico que tem que atestar uma situação. Ele atesta de forma falsa para beneficiar um colega de serviço, para ele não ter que trabalhar, para se isentar do serviço. Ele atesta de forma falsa que aquele militar está doente. Cai exatamente aqui, senhores. Adianta eu pegar esse atestado médico e levá-lo à prova pericial? Claro que não. É o profissional da saúde, o cidadão habilitado que produziu o documento. Mas o conteúdo que ele expressa é um documento falso. É um documento que realmente está expressando algo falsamente. Por isso que ele cai no 314.
ok? A pena é agravada se o crime é praticado com o fim de lucro ou se ocorre um prejuízo de terceiro ainda. Então, se este médico, que nós demos no exemplo, fez isso não por amizade, mas por vontade de receber algo em troca, vantagem patrimonial, aí cai a questão do agravamento de pena. Meus amigos, e o 315? Uso de documento falso. Vejam bem, fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem a que se referem os artigos anteriores. Senhores, isso quer dizer que o legislador dividiu a conduta. Conduta daquele que falsifica é uma, daquele que usa o documento é outro. Aí vocês vão perguntar assim, professor, mas e se quem usa é quem falsificou? Se eu consigo comprovar que quem usou foi quem falsificou, ele responde pelo primeiro crime, pela falsificação. Ok? Então, a falsificação absorve o uso de documento falso. Se eu não consigo comprovar e eu consigo comprovar o uso, ele responde apenas pelo uso. Vamos lá. Então, vamos colocar esse militar que teve este atestado falso. Ele foi lá no médico, pediu o atestado por amizade, o médico forneceu, atestou de forma falsa para liberá-lo do serviço, o médico caiu no 314. Atestar falsamente, né? Porque foi em razão da função. E o militar que foi lá na administração e protocolou aquela baixa médica para se beneficiar, e como ele sabe que ele está usando um documento que foi falsificado, nesse caso ideologicamente, ele cai no 315, quando ele utiliza o documento. No 316, eu tenho a supressão de documento. Olha só, destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, um documento que é verdadeiro, de que não podia dispor, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Não sei se vocês perceberam, mas todos esses crimes que nós estamos falando, está aqui, ó, desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar. Se eu não conseguir demonstrar que aquele fato foi relevante juridicamente para esta finalidade, eu não tenho a incorrência desses crimes. Crimes militares, ok? Vejam bem. Senhores, nesse caso, o que acontece? Acontece que o militar, ele acaba por eliminar, por destruir, por esconder um documento que é verdadeiro e que ele não tem poder sobre aquele documento. Quem tem o poder para destruir um documento? Aquele que é dono, aquele a quem o documento pertence. Se o documento é verdadeiro e aquele militar, por exemplo, no nosso exemplo, não pode simplesmente escondê-lo ou jogar fora ou colocar fogo, a conduta que ele adota com relação a esse documento, se esse documento ele poderia gerar algo contra a administração militar ou serviço militar, cai aqui, gente, no 316. Né? Vamos colocar que um militar, por dolo de prejudicar um outro colega de farda, ele coloca fogo, e ele é o arquivista da unidade, ele coloca fogo em vários documentos que constam na pasta daquele militar, que contribuiriam para uma contagem de serviço, uma contagem de tempo de serviço. Bom, se eu sumo com aqueles documentos, e ao final esse documento vai ser necessário para fazer o fechamento da pasta, para o militar reformar, por exemplo. Né? E isso aí vai atentar, lógico, contra a administração, lógico que vai atentar contra a administração o serviço militar, porque o serviço não vai poder ser prestado corretamente. A administração vai ter que se desempenhar em dobro, em triplo, para fazer prova daqueles documentos que estavam, inclusive, no seu poder. Então é lógico que atenta. Né? Aí o militar cai aqui, ó, no 316. Por quê? Porque o documento não era dele. Tá? Bom, o 317, ele já traz o uso de documento pessoal alheio. Vejam bem como é diferente.
Vamos voltar aqui para a gente conseguir perceber. Aqui, meus amigos, no 315, eu estou falando do uso de documento falso. Aquele documento que foi produzido ideologicamente ou materialmente, documentalmente, de forma falsa. Então, eu sei que o documento é falso e utilizo. Ok. E aqui, professor? Aqui eu estou falando do uso de documento pessoal alheio. Ou seja, usar como próprio documento de identidade alheia, ou qualquer licença ou privilégio em favor de outrem, ou ceder a outrem documento próprio da mesma natureza para que dele se utilize, desde que o fato, novamente, atente contra a administração ou serviço militar. Aqui eu estou falando não de documento mais falsificado, aqui eu estou falando de um documento que é verdadeiro, mas o documento não pertence à pessoa que o usa. Então, é como se eu tivesse um irmão e empresto a minha carteira funcional para que ele utilize, para que ele se valha de algum benefício em decorrência do uso do meu documento. E ali não é só o documento, uma licença. Lá na academia da Polícia Militar, existe lá o cadastramento dos carros que estão permitidos a parar no estacionamento da academia. Imaginem, quando eu empresto o documento para outro se beneficiar desse privilégio, vamos dizer assim, eu que empresto, está aqui, ó. Aqui, ó. Ou ceder a outrem documento próprio para que dele se utilize. Então, eu que empresto, eu caio aqui, e aquele que utiliza também, utilizar como próprio, também cai no crime. Então, os dois caem, aquele que emprestou e aquele que utilizou. E a falsa identidade? Qual a diferença do 318, então, professor, e do uso de documento falso, já que nós estamos falando de falsa também? Vem aqui, ó, atribuir-se ou a terceiro perante a administração militar falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Meus amigos, aqui não estamos falando de documento. O X da questão aqui é a questão documental. Aqui não tem documento envolvido. Aqui tem a atribuição. Então, eu imputo, algumas características, e atribuir identidade quer dizer atribuir características que te individualizam como um ser diferente dos outros. Quando eu falo que a minha identidade é número tal, meu nome é tal, eu moro na rua tal, ok? Todos esses dados são dados que identificam uma pessoa, que a diferenciam das demais. Aqui, então, seria realmente a pessoa atribuir, falar, alguns dados que não lhe pertencem, que são dados falsos. Cai aqui no 318.